sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Tiquinho de Prosa do programa Vem com a Ana. Hoje eu estou aqui para conversar com uma pessoa muito importante, gente. Um assunto também de muita importância. Vou conversar com a psicóloga Judite dos Anjos Ferreira. Ela é especialista em psicologia do trânsito, saúde mental, dependências químicas, neuropsicologia, atua na área clínica da educação e faz atendimento psicoterápico na clínica Integrare em Ituaçu. Eu dou aqui as boas-vindas ao nosso quadro. Judite, muito obrigada por você ter aceito o convite para falar com a gente. Nosso quadro Tiquinho de Prosa. Vamos prosar, né? Vamos prosar. Eu que agradeço o convite, a confiança e vamos lá. Judite, nós estamos vivendo aí pandemia, quase 2 anos, convivendo com esse vilão, a Covid. Já está surgindo outras variantes, surgindo viroses. E tem crescido, porque a gente percebe a questão dos comportamentos, né, da mudança de comportamento das pessoas, principalmente a questão da depressão. A gente vai tratar sobre isso agora. E eu quero saber de você, Judite, o que é a depressão? E como ela pode ser desencadeada devido a essa pandemia toda que nós estamos vivendo? Boa noite, Ana. Boa noite, quem está nos assistindo. Então, né, é um tema, assim, relevante de ser tratado justamente por conta de que a pandemia ela trouxe diversas mudanças, né, para o contexto mundial, social. E nos últimos dias, não é estranho receber no consultório, né, ou perceber uma mudança de comportamento, de humor nas pessoas. Então, a depressão, ela está sim incluída em um dos agravos, né, relacionados à pandemia, né? Então, o que seria a depressão? A depressão seria apenas uma tristeza, né? Ah, eu tô triste, eu tô melancólico, eu tô... Não, a depressão, ela é muito mais do que só uma tristeza, só uma melancolia, só um período, né, que você está para baixo. A depressão, ela é uma doença, certo, Ana? É uma doença? É uma doença. Ela é uma doença, ela tem o CID-10, ela tem uma classificação, né, da Internacional de Doenças, no CID-10, no DSM-5, que são os códigos que regem mundialmente as doenças, né? Então, a depressão, ela é uma doença, ela acontece de diversas formas, e ela pode acometer qualquer pessoa. Qualquer indivíduo, ele pode ter sim a depressão. Então, o que seria uma depressão? É uma alteração, né? Pode ser uma alteração neuroquímica no corpo. O que é neuroquímico? O que seria, Judite, essa alteração neuroquímica, né? Então, nós temos o nosso cérebro aqui dentro, né? Todo mundo sabe que a gente tem aqui os neurônios, os neurotransmissores, os nervos, né? E isso lá dentro acontece, né, reações químicas, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente observa, aonde a gente vive, o que a gente faz, o nosso cérebro interpreta, né? Entende aquilo e a partir dali ele começa a funcionar. Então lá dentro acontecem as reações químicas. Quando acontecem as reações químicas, né, por exemplo, que altera esses neurotransmissores, a gente pode ter sim mudanças de humor, mudanças no comportamento, mudança nos desejos, na vontade. Então são reações neuroquímicas, que é um dos fatores que pode gerar depressão. O que tem a ver isso, Judite, né, com a pandemia, né? Então, a depressão, as reações neuroquímicas, a pandemia. Então, nós seres humanos, nós simplesmente vivemos no automático, né? A gente cria uma rotina, a gente cria uma vida diária e a gente vai vivendo, vai se acomodando, vai se sentindo confortável. Vai se acostumando, né? Vai se acostumando, né, com o dia a dia. E aí, de repente, aparece uma pandemia, um vírus invisível, sem solução, é letal, é mortal. A gente não sabe o que está acontecendo, tem que se isolar, tem que se privar, não pode ver ninguém. E nós somos seres sociais. Nós somos seres que precisamos desse contato, nós somos seres humanos que precisamos de estímulos para que essas reações neuroquímicas aconteçam. Verdade. E quando a gente interrompe, vem a preocupação, né, com o que pode acontecer, as perdas, os noticiários negativos, né? Então vem todo esse processo, o corte, né, do contato social.
E aí você já tem uma predisposição genética, que a depressão também ela pode ser por predisposição genética. Então, pode ser por fatores neuroquímicos, pode ser predisposição genética e pode ser também por ocorrências do dia a dia. Então, a pessoa ela pode desenvolver uma depressão porque perdeu um ente querido. Ela pode desenvolver uma depressão porque ela perdeu o emprego. Sim. Ela pode ter uma depressão porque ela ficou ansiosa há muito tempo. E tudo isso que eu estou dizendo esteve inserido e está inserido na pandemia. Deixa de estar, né? Percas, né? Os medos, a ansiedade, o que vai acontecer, a crise financeira, eu posso perder meu emprego. Tudo isso vai levando o ser humano a sair dessa coisa que estava cômodo. E aí há uma mudança na forma de pensar, na forma de agir, e sua mente, com as suas reações neuroquímicas, elas começam a mudar. Verdade. E nessas mudanças, há perdas de substâncias que a gente comumente conhece, como serotonina, noradrenalina, dopamina, que são substâncias que estimulam a gente a viver. São essas substâncias que fazem com que a gente tenha ânimo para sair de casa, para trabalhar, para namorar, certo? E quando acontecem essas perdas nesses neurotransmissores, tem mudanças. A nossa vontade de sair de casa, na nossa vontade de fazer aquilo que a gente gosta. Então, quando começa a aparecer essas características, há um sintoma depressivo. Tudo fica preto e branco, Judite. Eu não tenho mais vontade de sair, de passear. Uma pessoa que era super ativa, né, Judite? Uma pessoa que era assim, né, bem social, sim, fazia tudo. Aí chega um tempo, uma hora que perde tudo isso. Perde o interesse. Perde o interesse. Que é um dos sintomas, né, que a gente aponta como um dos principais da depressão, é esse. É perder o interesse. É o humor triste, é ficar em casa, é se isolar, né? É uma palavra comum na pandemia, o isolamento. Se isolar, né? E é uma questão de isolamento total, né? Total. Social e também pessoal. Da sua vida comum, do seu dia a dia. Então, isso altera os neurotransmissores. Quem tem predisposição genética, né, vai aparecer a depressão mais rápido ainda. Então, na minha família tem várias pessoas que têm depressão. Você pode ter certeza que a sua predisposição genética é maior do que alguém que não tem depressão na família. Ainda tem isso. Além de ser uma doença, você pode ter isso geneticamente. Sim. A depressão ela pode ser genética. Depressão não é frescura. Essa frase já é um jargão, né, que as pessoas utilizam. Mas depressão não é frescura, é uma doença, precisa ser identificada, precisa ser tratada. E em períodos de pandemia, mais ainda. Por isso, a gente tem que dar conta, o primeiro passo que eu ensino os pacientes é identificar os sintomas, é saber o que você tem para você tomar uma atitude correta, para você lidar com isso e sair disso. A depressão, ela chega, ela não avisa, não tem um mais bonito que o outro, qualquer pessoa pode desenvolver a depressão, qualquer ser humano, perfeitamente. Então não existe, eu estou isento de uma depressão. Até uma criança? Criança, depressão infantil, ela é tão evidente, tão comum quanto a de adulto. Nossa, gente. Qualquer idade. Então, assim, todo mundo tem as mesmas reações, a mesma fisiologia, né? Então todos nós podemos ter uma depressão. Judite, e pode haver assim, uma variação desses sintomas depressivos? Existe algum sintoma que seja assim, bem específico devido à pandemia? Explica pra gente. Sim, né? Esses sintomas, eles vão variar de acordo as condições sociais, onde essa pessoa mora, o que ela faz, né? Qual é a rotina que ela tem. Então, na pandemia, o que eu tenho percebido, principalmente entre os jovens, né, adolescentes, principalmente adolescentes, que é uma fase de transformações, de identificações hormonais. Verdade. Hormônio também pode levar à depressão. Mudanças hormonais, desenvolvimento humano. Houve uma mudança na rotina. E aí, troca o dia pela noite. Sendo que tem substâncias no nosso cérebro que são produzidas à noite. A substância negra, né, que é responsável pelo sono tranquilo, que libera um monte de substâncias maravilhosas para o nosso corpo, o nosso bem-estar, é produzida à noite. Precisa dormir para isso. Precisa dormir para isso.
E eles passam horas acordados à noite com o celular, que são estímulo, que não é legal. Passam horas à noite. E durante o dia vai dormir. Durante o dia eu tenho mais ruídos, eu tenho som, eu tenho luz. E isso não relaxa. Verdade. Então, vai prejudicar a qualidade. Então, os sintomas da pandemia, né, dos fatores que eu observo, né, é esse. E a questão de que cortou os laços sociais. Então, a pessoa começa a ficar desesperançosa. É um dos agravos, né, dos sintomas depressivos da pandemia, a desesperança. A incerteza do amanhã, né? Por isso que todos nós precisamos ter metas, projetos, para dar sentido à vida da gente. Se a gente não tem sentido, a gente deprime, né? Então, quando veio a pandemia, perde esse foco do que eu estava fazendo. Verdade. Desinteresse pela escola. É incerto, eu não sei o que vai acontecer amanhã com a escola, com o meu emprego. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar, eu tenho que comprar comida, ou eu tenho que comprar... Isso tudo gera uma incerteza. A desesperança é um sintoma depressivo. Se você está em período de pandemia e começa a ter desesperança no futuro, fique alerta. Tudo fica difícil, não tenho ânimo, não quero fazer projetos, né? Já não me interessa, respiro fundo, tanto faz, você já fica perto. É um alerta. Altera o sono, altera a vontade de comer, né? Altera De namorar. De namorar. Perdi o interesse de escrever. Eu adorava ler, não tenho interesse. E eu começo a sentir agonia com aquilo que eu gostava. Não tenho sintoma depressivo. Fique atento. Engraçado que já seria essa próxima pergunta. Sim. Você que está aí, você que faz atendimento em clínica, como identificar esses sinais de uma depressão? Quem está nos assistindo agora, né, que conhece alguém que precisa assistir essa matéria e que precisa de uma mensagem, que precisa saber se está já entrando ou se já está na depressão. E aí, quais os sinais assim, bem que a gente vê? O que a gente ouve de relatos, né, e a ciência explica, é a mudança de humor, a mudança do comportamento. Você percebeu que seu filho, seu irmão, sua mãe mudou o comportamento, deixou de ser aquela pessoa viva que gostava de fazer o que queria, fica muito tempo no quarto, dorme muito ou não dorme nada, né? Ou come muito ou não deixa de comer. Então mudou o comportamento, mudou a sua ação, a sua atividade, a sua força. Você fica atento. Fique atento que tem alguma coisa de errado. Pergunte o que está acontecendo, né? Estou sem interesse. Qual é a sua preocupação? O que tem acontecido que está lhe deixando desestimulado? É só uma síndrome da desesperança ou já é um sintoma depressivo? Porque às vezes a gente, o ser humano, luta, né? Assim, instintivamente nós nascemos para lutar, né? A gente luta para sobreviver, né? Assim? Uhum. E quando isso perde o sentido, alerta. Perdeu o sentido das coisas, alerta. A gente percebe também que por conta da pandemia, de toda essa mudança de comportamento, isolamento, a gente começa a se preocupar, a gente vê também o escape das pessoas no celular, que já não consegue nem mais viver sem, né? E é celular de manhã, é celular de tarde, é celular de noite, né? Isso também é um sinal de que a pessoa não está legal, de só querer estar aqui, vivendo às custas do celular, não consegue comer só no celular. Também é algum sinal que a pessoa não está legal? É um refúgio. Refúgio. Um refúgio, né? Então, assim, se você tem uma mente ativa, né, tem uma rotina e você vai procurar algo para fazer. Infelizmente, hoje, né, o algo para fazer hoje está muito atrelado ao que isso aqui me oferece. A rede social, a celular, a vídeos. Então, tá mais fácil. Eu vou para qualquer lugar, eu acesso de qualquer lugar e eu tô ali ligada. Então, se é um sinal depressivo, não é um sinal depressivo, é um sinal de refúgio. E comodismo. É muito cômodo. Eu não tenho nada para fazer. Ler um livro pode não ser do meu hábito. Eu não tenho o hábito de ler, então eu não vou ler. Fazer alguma coisa, algum projeto, eu não tenho ideias para isso. Eu não fui estimulado para isso. Mas o celular eu fui estimulado. O consumismo eu fui estimulado. E aí que está o problema.
tenho sérios problemas de ansiedade devido ao uso excessivo de celular. Sua mente é estímulo, os órgãos dos sentidos mandam mensagem para aqui. Olho, ouvido, né? Nariz, ouvido, paladar, são os órgãos dos sentidos que mandam mensagem. Seu cérebro vai funcionar de acordo com o que você enxerga no mundo, no seu ao redor. Celular é ruim para ansiedade, para depressão? É. Ansiedade, muito tempo, muita informação, muito estímulo pode gerar ansiedade. Ansiedade em excesso pode gerar o esgotamento e levar à depressão. É porque a gente vê, eu falo que eu vejo relatos de pessoas que estão tão habituadas a celular que choram quando vê alguma situação, um vídeo. Não, eu preciso ver, olha esse vídeo aqui, olha que horror. Tragédias, né? Que ficam ali, ó. Tragédias, é um perigo. Esquecem de viver, né? Esquecem de fazer algo, né? Para mudar isso, para viver melhor. E como procurar ajuda, né? A quem recorrer? E tem tratamento? A gente fica assim, gente, o assunto é maravilhoso, a prosa é maravilhosa. E é um assunto muito abrangente. E a gente teve todo o cuidado assim mesmo para passar para vocês exatamente os principais assuntos, as principais informações. Então, Judite, fala, a quem a gente deve recorrer primeiro, assim? Família, amigos, logo psicólogo, médico? Como é que a gente procura ajuda? E o tratamento, como é que acontece? Primeiro, mudou o comportamento, provavelmente a família vai perceber, né? Se não perceber, comunique em sua família. E avise que você quer ajuda. Quando é você que está na situação, né, que mudou, que você está triste, está abalado, tem pacientes que queixam dores, né? Dói, né? Uma dor de cabeça Sim. que não passa, dói o corpo. Informe a família e pergunte, né? Se percebeu essa mudança e procure ajuda. Não tem familiar, procure um amigo. Então, a gente tem no nosso município, né, aqui em Ituaçu, serviços públicos de saúde mental. Nós temos, você pode ir no PSF, diretamente no PSF, conversar com o seu médico, né, que você já tem o hábito, já conhece. Ele vai identificar, de alguma forma, sintomas depressivos ou ansiosos e vai te encaminhar ou para o CAPS, que é o Centro de Atenção, né, Psicossocial, que é gratuito, ou você pode ir direto num profissional da área de saúde mental, psicólogo. Mas só o psicólogo que pode receitar também. O psicólogo, ele faz, né, a escuta, ele te identifica o que está te causando esses sintomas de ansiedade ou depressão, que a gente está falando de depressão. Mas o que alterou as suas condições emocionais, ele vai te apontar e vai te encaminhar para um psiquiatra, que é o psiquiatra que vai fazer a medicação correta. Psiquiatra não é para louco. Então, é um psicólogo que vai dizer como é o grau, não é isso? Isso. Se dá para tratar, se dá tudo para ser na psicologia mesmo. O psicólogo é o primeiro, eu falo assim, né, que às vezes se você quiser primeiro no psicólogo, que ele vai filtrar. Se dá para trabalhar na psicoterapia, aqui no consultório, né, ou no serviço de saúde, não precisa de remedicação. Uma conversa, um desabafo, né? Criar ali naquela hora daquela conversa. É interessante falar sobre isso, porque tem gente que tem medo do psicólogo. Isso. Já fala logo, já tem aquele preconceito. Sim. Não, vou para psicólogo, não estou doido, não estou louco. Sim, né? Sim, então, sim. Explica aí, Judite. Depressão é uma doença, mudou de comportamento, procure um profissional adequado, psicólogo ou psiquiatra. O psicólogo, ele vai te ajudar, assim como o médico clínico identifica, né, uma infecção, um problema no estômago, um problema de dor de cabeça, né, uma doença, né, no colesterol. Então, o psicólogo é que identifica problemas aqui dentro, tá certo? E o psiquiatra. Então, a gente identifica o que precisar de medicação, a gente vai encaminhar. Se for algo apenas porque ele está desesperançoso, né, entrou numa crise existencial, está preocupado com o futuro, o psicólogo vai ajudar ele motivar para encontrar uma saída. Né? Exatamente, em crises. Então, há muitos manejos que o próprio psicólogo pode estar fazendo e não precisa de medicação. Mas, quando ele perceber que a situação é mais além de uma crise apenas no momento, que vai precisar de medicação para trabalhar a neuroquímica aqui dentro, aí entra o psiquiatra. Que essas medicações é que vão melhorar esses neurotransmissores, é que vai estimular seu cérebro a produzir substâncias que te deixam mais feliz. E aí você tem uma melhora significativa. Então, é psicólogo e psiquiatra. O psicólogo
vai te orientar e o psiquiatra vai medicar, medicação específica para tratar a doença, E depressão. trabalhando ali juntos, né? Para evitar Sim. fatalidades. Exatamente. Porque às vezes, pelo preconceito, pela falta de informação, acaba acontecendo fatalidades. dentro do Suicídio. lar. Suicídio também é um dos fatores agravantes da depressão. Que Se foi você não tratado, tratar, né? exatamente. E quem está com depressão, bem interessante, você me trouxe aqui a questão do suicídio, né? Que pode ser por transtornos mentais, outras doenças mentais, mas a depressão é uma das que mais leva ao suicídio, é a depressão. É a depressão. Porque a pessoa fica desesperançosa, perde a vontade de viver. E eu observo frequentemente no É, o consultório. grau da doença já É elevada, alto, né? elevada, né? De anedonia mesmo, a pessoa ficar parada ali, não conseguir se movimentar, nem de levantar. Então, assim, eu observo aqui no consultório que quando o paciente está num estado mais grave, depressivo, ele fala, não, eu quero morrer. Eles tentam mesmo, fazem planos de suicídio e tudo. E aí, o que acontece, né? Isso é geral, né? Eu trabalhava em Conquista, era da mesma forma, serviço público. Quando chegava no nível máximo, eles queriam, não tinha sentido. E tentam mesmo. Para eles é um alívio da dor. Então, a gente da família, os profissionais, tem que acolher amigos e falar assim, como muitas vezes, né, eu já vi aqui pessoas falando, vamos abraçar, a gente não vai deixar você morrer, porque a gente sabe que você está doente. E assim que você sair disso, você vai ficar bem e você vai nos agradecer e entender porque a gente está fazendo isso. Cheguei a ficar arrepiada. Arrepia. Arrepiei Isso tudo. é frequente. E aí, depois que o paciente sai desse estado depressivo maior, né, quem estiver ouvindo, entenda. Se você está nessa situação, tem profissionais que fazem isso. Te acolhe de uma forma que fala, você não vai fazer isso com você porque você está doente apenas. Saiu, você volta ao normal. E as pessoas voltam e agradecem. Olha, E volta como é que eu mesmo, né? estava pensando aquilo? Eu nem acredito, que eu nunca achei que eu poderia passar por isso, ou pensar isso, tirar minha vida. Minha vida é maravilhosa. Falei, então, você estava doente, e você recuperou, e agora você tem sua vida de volta. Tudo passa. Gente, que maravilha, que papo, né? Que prosa! Gente, chegando aqui ao final da nossa prosa, conversei com Judite dos Anjos Ferreira, psicóloga, especialista em psicologia do trânsito, saúde mental, dependências químicas, neuropsicologia, atua na área clínica da educação, faz atendimento psicoterápico na Clínica Integrare em Ituaçu. Judite, muito obrigada mais uma vez por você ter aceito o convite em fazer parte desse quadro do nosso programa pelo canal da Web TV, que com certeza vai ser um sucesso essa nossa matéria e muita, mas muita informação você passou aqui para as pessoas. Muito obrigada. Ana, eu que agradeço, né? Estou muito feliz, né, pelo interesse de tratar de um assunto tão importante, né? Torcendo aqui pela programa Vem com a Ana, maravilhoso, amei a ideia. Ana é maravilhosa. Vem com a Ana, canal da Web TV Ituaçu, trazendo de melhor para a gente aqui, né? Amei a ideia de trazer entrevista, trazer informações, e é isso que a gente precisa. De políticas públicas no nosso município e de pessoas empenhadas em trazer informação, né, em trazer um papo legal, trazer um tema tão doído num papo, numa descontração, né, legal. E Ana Carolina, né, de uma forma espontânea, maravilhosa. Ana, eu agradeço. Ai, eu Maravilhoso. fico, nossa equipe fica imensamente agradecido, porque é assim que a gente enriquece o trabalho, as informações para você que está nos assistindo. E assim a gente finaliza mais um programa Tiquinho de Prosa. Até o nosso próximo sábado com mais matéria, com mais assunto, com mais tema para vocês. Vem com a Ana, vem para o canal da Web TV Ituaçu e fique ligado que tem coisa boa aí.